Glória a Deus. Que noite feliz. Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Eu quero pedir para vocês já pegarem a Bíblia e irem até o livro de Mateus, capítulo de número 11, e nós vamos ler a partir do verso 28. Livro de Mateus, capítulo 11, versículo de número 11. Bora lá? Que diz o seguinte: venham até mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra. Nós queremos pedir, ó Deus, que nessa noite tu possa estar falando aos nossos corações, que a tua palavra penetre na nossa mente, no nosso coração, ressignifique muitas coisas em nós, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Hoje nós estamos diante de um texto, de uma das mensagens aonde Jesus estava ensinando os seus discípulos e os muitos seguidores que estavam acompanhando Jesus, por onde ele passava pregando e trazendo os seus ensinamentos. E é interessante que a gente possa entender o porquê que Jesus, ele nesse primeiro versículo, ele usa essa expressão: venham até mim todos vocês que estão cansados e que estão oprimidos, sobrecarregados. Em algumas traduções elas vão mudar a palavra, vão dizer que é oprimido, sobrecarregado. Mas ou seja, Jesus está aqui lançando uma palavra para pessoas que estão se sentindo cansadas, oprimidas, sobrecarregadas, num esgotamento. Jesus está levantando uma palavra para essas pessoas que estão se sentindo pressionadas por algo. E é importante que a gente entenda o que é que está acontecendo nesse cenário onde Jesus está falando isso. Nessa época, quando Jesus está lançando essa palavra e dando seus ensinamentos, existiu uma cultura opressora. Vamos tentar entender o que é que essas pessoas estão primeiramente vivendo no seu país. Imagina só, eles estão no seu país governado por outras pessoas. Os romanos, eles estavam fazendo agora, tendo um comportamento extremamente opressivo diante dessas pessoas. Eles estão cobrando altíssimos impostos. Eles estão dentro de um lugar onde é a terra deles. E dentro da terra deles, eles são comandados por outras pessoas e por um outro povo, que são os romanos, que estão nesse momento oprimindo os judeus. Eles estão cansados desse governo. Eles estão cansados de pagar aqui impostos altíssimos. Eles estão extremamente cansados de serem oprimidos por esse governo. Depois disso, tem uma fé extremamente opressora, tem uma religião imposta extremamente opressora, aonde as atitudes e a forma como eles adoravam, oravam e buscavam a Deus eram impostas, e muitos deles praticavam isso apenas por ser um comportamento imposto, uma religiosidade imposta por aquela cultura da época. Ou seja, essas pessoas que estão ouvindo Jesus estão carregando fardos extremamente pesados. Fardos religiosos, fardos culturais. Eles estão numa cultura de autocobrança diária. Imagine você estando dentro de uma cultura onde você é cobrado a agir, e você é obrigado a agir de uma forma
Porque se você não age daquela forma, você não é inserido dentro daquela cultura, você não é aceito dentro daquela cultura, porque você é diferente. Tá, e naquela época ainda, se você, a fé ela era um pouquinho mais rígida, porque se você era muito diferente da fé que era pregada e que era propagada naqueles dias, você podia ser crucificado. Era um pouquinho mais rígido essa questão desta opressão. E nós vamos ver isso quando você vai olhando um pouquinho mais para frente, depois da morte de Jesus, quando os discípulos, que eram os seguidores, os apóstolos de Cristo, eles se negam a negar a sua experiência de fé e a pararem de pregar. Aquilo que eles aprenderam diretamente de Jesus. Por que é que eles negaram? Porque a verdade que estava agora habitando dentro deles era uma verdade tão óbvia para eles, era uma verdade tão certa, que eles preferiram se entregar à morte. Uns crucificados, outros foram apedrejados em praça pública, porque a verdade que habitava neles era tão grande, a convicção de fé, a experiência de fé que eles tiveram com esse Cristo, esse Jesus, que estava trazendo as boas novas do Evangelho, uma nova percepção sobre o reino de Deus, foi tão forte, mas tão forte, que eles decidiram seguir a esses ensinamentos e não negar a sua fé. Esse grupo de pessoas está vivendo em um tempo onde eles estão sendo sobrecarregados pelo alto padrão de sacrifícios, sobrecarregados pelo alto padrão de como você exercia a sua fé, sobrecarregados pela alta performance da época. E se tem algo que talvez nós podemos puxar para os nossos dias de hoje, é essa cultura que nós estamos vivendo, onde você precisa ser bom em tudo que você faz. Ou melhor, não basta ser bom, você precisa ser o melhor em tudo que você faz. Você não pode ser um bom profissional na sua área, você precisa ser o melhor profissional da sua área. Você não pode ser uma pessoa que vive uma vida simples. Você não pode viver uma vida simples. Você precisa viver uma vida onde as pessoas olhem para você e digam assim: eu queria ser como ele é. Eu queria ter o carro que o Édipo tem. Isso é verdade. Eu almejo aquilo que o outro tem, né? O carro, eu não queria ter 3 filhos como o Felipe tem. Mas a gente precisa viver uma cultura onde a gente precisa ter uma alta performance em tudo. Porque se a gente não tem uma alta performance em tudo, a sociedade inclusive diz que nós não somos bem-sucedidos. Cara, olha que tristeza para as pessoas que viviam na época de Jesus. Vocês sabiam que as pessoas que eram doentes naquela época, imagina só, você teve uma doença. Você pode não ter esse cuidado, ou simplesmente você teve uma doença, cara. Doenças às vezes acontecem, né? A gente acaba não premeditando quando a gente quer ficar doente, né? Não é assim, a gente simplesmente acorda num dia e diz assim: quero ficar doente, aí tu fica doente. Às vezes para pegar um atestadinho até que dá uma vontade. Mas não é assim. Às vezes uma doença vem sobre a sua vida e você fica refém dessa doença. Por exemplo, deixa eu dizer uma experiência para vocês. No final do ano passado, nós estávamos em casa, assim, eu na minha casa, meus pais na casa deles, eu não moro com os meus pais, e a minha irmã estava na casa dela, o meu sobrinho de 15 anos foi fazer alguns exames, e simplesmente nós descobrimos que ele estava com câncer maligno. 15 anos. Quem é que deseja ter um câncer com 15 anos? Ninguém deseja. E nós simplesmente descobrimos que ele tinha um câncer. E glória a Deus que ele foi curado antes de terminar todas as quimioterapias. Glória a Deus por isso. Mas naquela época, uma pessoa enferma era uma pecadora. Olha só. Não pediu para ter uma doença, mas tinha uma doença. E porque tinha uma doença, ela era um pecadora. E por ser um pecador, a religião da época não aceitava essa pessoa.
Ela não podia sequer estar perto das pessoas que pregavam, das pessoas que oravam, das pessoas que estavam dentro do templo adorando. Ela não podia, porque ela era uma pessoa que só tinha uma doença, porque ela tinha pecado demais. Olha que tristeza. Não podia se chegar perto de Deus porque era uma pecadora, né? Ou então, sei lá, uma mulher que simplesmente foi pega em ato de adultério e a lei dizia que aquela pessoa ela tinha que morrer apedrejada. Por quê? Porque ela era uma pecadora. Ela era uma pecadora. O pecado público dela era pior do que o pecado que era escondido dos outros. O pecado público dela era pior. Existia uma opressão sobre aquela época, sobre aquela cultura, em que aquelas pessoas, elas eram rebaixadas simplesmente por terem nascido enfermas, com uma enfermidade. Ou seja, elas eram pessoas comuns. Tinham enfermidades. Elas eram pessoas comuns. Ou elas simplesmente eram, sei lá, pais de família, que trabalhavam durante o dia, que colocavam, sei lá, apenas o pão de casa, não conseguia fazer churrasco toda semana, não tinha o carro do ano, mas eram pessoas comuns. Durante essa época do Covid, eu não sei se alguém de vocês acompanhou um caso de um homem nos Estados Unidos que ele teve Covid durante 1 ano. Covid durante 1 ano, gente. Pensa no cara. Durante 1 ano inteiro, ele teve Covid. Foi pior que o Biel, que pegou Covid 2 vezes seguida. Durante 1 ano inteiro, o cara teve Covid. E normalmente, quando tu tem uma experiência, aonde tu te vê assim, num leito de enfermidade, com a possibilidade de perder a tua vida, depois que isso acontece, tu quer fazer coisas extraordinárias. Tu quer virar uma pessoa super radical, né? Sei lá, tu quer andar de mototrilha, agora tu quer correr 10, 15 quilômetros por dia, tu quer virar fitness, tu quer ter uma alimentação super saudável, tu quer mudar totalmente o teu comportamento, a tua rotina de vida, tu quer fazer coisas extremamente extraordinárias. Por quê? Porque tu viu de perto a possibilidade da vida acabar. E quando algumas pessoas foram entrevistar esse homem, porque ele ficou 1 ano com Covid, as pessoas entrevistando ele perguntaram: cara, qual é a coisa extraordinária que tu quer fazer agora? E ele disse: eu não quero fazer nada de extraordinário. Eu só quero voltar para a minha vida comum e encontrar na minha casa a minha esposa e curtir os meus netos e cuidar das minhas plantinhas no meu jardim. Eu só quero viver uma vida comum, porque viver uma vida comum também é viver de forma extraordinária. As pessoas estavam vivendo numa cultura extremamente opressora. E o primeiro convite que Jesus faz é: venham até mim todos vocês que de alguma forma estão cansados, estão oprimidos e estão sobrecarregados. Eu poderia perguntar aqui e dar oportunidade para cada um de vocês falar sobre qual é a questão na tua vida que está te deixando cansado, que está te deixando sobrecarregado, que está fazendo com que tu te sinta uma pessoa que está sendo afastada das coisas de Deus, ou simplesmente lá no teu trabalho tu está sentindo que tu não está alcançando as métricas que tu deveria alcançar, e porque tu não está alcançando essas métricas, tu está sentindo que tu é uma ameba, que tu não vai conseguir mais nada, que tu não vai ser um bom profissional, que tu, sei lá, não vai conseguir sair desse momento difícil da tua vida, porque existe uma opressão sobre você. Existe uma alta cobrança sobre a tua vida, e quando isso acaba acontecendo, a gente começa a se comparar com as pessoas que estão muito melhor do que nós. É uma droga que a gente nunca consegue se comparar com alguém que é igual ou pior. A gente está sempre olhando para alguém melhor que a gente e está dizendo: essa pessoa é melhor do que eu e eu preciso ser como ela. Gente, eu queria dizer para vocês que me dá uma raiva quando eu entro no Instagram e eu descubro que tem um cara com 21 anos que já tem R$1 milhão na conta dele. Porque eu tenho 20, vou fazer 27 semana que vem, e eu tive que vender o meu carro popular para poder casar. Cara, eu fico com uma raiva disso.
Os caras, tipo o Natan, assim, 22 anos, já tem R$1 milhão na conta, cara. Me dá uma raiva quando eu vejo os caras assim, e é uma raiva santa, né? Porque não é que eu esteja desejando que eles tenham, mas R$1 milhão não cairia mal neste momento. Entendeu? Estou casando, construindo uma casa, então estou endividado já. Não cairia mal. E eu quero contar uma experiência que eu tive aos meus 18 anos, no meu primeiro emprego de trabalho. Quem estava no culto de domingo, o mesmo que eu estourei um cartão de crédito, só para a galera que estava aí. Cara, nesse trabalho, é muito engraçado, a Jo que trabalha com RH, né, psicóloga, é muito engraçado a forma como vocês demitem as pessoas. Vou te usar como Cristo. É muito engraçado, cara, como o RH demite as pessoas. Porque, olha só o que acontece. Eu estava trabalhando na empresa, tá tudo legal, estou cumprindo as minhas métricas, elas estão sendo alcançadas, né? Poxa, não chego atrasado, faço uma horinha extra, enfim, para mim está tudo certo. Um dia estou trabalhando e alguém chega e fala assim para mim: Ismael, o gerente está te chamando lá na salinha tal. Cara, fui na salinha. Quando eu cheguei na salinha, estava a minha gerente e uma mulher do RH. O que eu pensei? Vou ganhar um aumento. A inocência. Olha a inocência. Vou ganhar um aumento, vou ser promovido. Porque na minha mente, cara, estava tudo certo. Eu estava trabalhando bem, estava alcançando as minhas métricas, né? Meu Deus, vou ser promovido. E a forma como a minha gerente começou a conversar comigo, por isso que eu digo que é cruel a forma, porque a mulher do RH começou a dizer assim, Ismael, tu é um profissional excepcional. Assim. E eu, tô bem, tu é um profissional excepcional, cara. Puxa vida, toda a tua caminhada até hoje, ela tem sido uma caminhada de muito esforço, de muito trabalho. As tuas métricas estão em dia, tu tem conseguido alcançar, superar inclusive algumas das métricas que estão sobre a tua responsabilidade, mas a partir de hoje a empresa não vai mais, a empresa está te desligando. Eu lembro o que ela falou, mas enfim, a empresa está te desligando. E eu olhei naquele momento e eu disse assim, cara, por que eles não me disseram que eu era ruim, né? Por que eles não disseram que eu fui um mau profissional? Porque eles estavam me desligando naquela hora. E eu lembro que quando eu saí, né, porque fui desligado na hora mesmo, assim, desliguei, já me mandaram embora, e eu saí frustrado. Eu saí muito frustrado naquele dia. Eu chorei, cara. Eu fiquei muito frustrado, porque eu realmente achei que eu era um profissional acima da média daquela empresa. Isso foi bom. Foi bom porque me ensinou que eu não era um profissional acima da média, porque se eu fosse, eles não teriam me mandado embora, né? Mas também me ensinou que eu era um bom profissional e bons profissionais também são demitidos. Bons profissionais também são demitidos. Pessoas boas também não têm as melhores oportunidades. E está tudo certo. Sabe, às vezes a gente vai ter algumas crises na fé cristã. De vez em quando a gente vai orar por algo e esse algo não vai acontecer. E está tudo certo. Não era a vontade de Deus que aquilo acontecesse. De vez em quando a gente vai orar e vai parecer que Deus não está escutando a gente. E está tudo certo, porque pode ser que a gente esteja num dia ruim ou a gente esteja vivendo dentro de uma crise espiritual. De vez em quando a gente vai acordar e a gente vai olhar para a Bíblia e a gente não vai ter vontade de ler ela e a gente vai ler ela por responsabilidade. E gente, está tudo certo, de vez em quando é normal a gente se sentir cansado, sobrecarregado e oprimido. Está tudo certo se tu prega, se tu canta ou se tu toca um instrumento e tu não é o melhor. Está tudo certo sobre isso. Tem um filósofo que diz que não é sobre ser o melhor, mas é sobre ser o seu melhor. Não é sobre ser melhor que todo mundo, é sobre ser o seu melhor. E quando Jesus olha para aquelas pessoas e diz para elas: vocês que estão cansadas e que estão oprimidas e que estão sobrecarregadas, venham até mim. E cara, eu fico imaginando todo mundo indo até Jesus. Porque todo mundo ou era cansado numa área ou era noutra, ou era, sobrecarregado numa área ou era noutra, ou estava pedindo e clamando por socorro numa área ou numa outra. E Jesus, ele vem trazendo todo um novo conceito,
do reino de Deus. E quando aquelas pessoas estão próximas de Jesus, porque estar próximo de Jesus não é ser perfeito, não é sobre perfeição, não é sobre isso. Estar perto de Jesus é inclusive reconhecer imperfeição, mas estar perto dele, convidando ele a habitar em nós, para que a gente possa ser um pouquinho melhor, que a gente possa fugir um pouquinho de quem nós somos, da nossa essência, que ela é extremamente pecaminosa, mas que a gente está clamando um pouquinho, para que a graça, que a misericórdia e que o Espírito Santo de Deus possa habitar dentro de nós. E aí Jesus olha para aquelas pessoas, imagine a gente sentados, todos nós cansados, sobrecarregados, oprimidos, e Jesus olha para aquelas pessoas e depois ele diz: venham até mim, todos vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados e que estão oprimidos, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração, e então vocês encontrarão descanso para as suas vidas. A palavra aqui é jugo, e não julgo, não é julgo de julgar, é jugo, essa é a palavra que Jesus usa. Não é aula de teologia, porque eu não sou professor, mas eu queria compartilhar com vocês o que essa palavra significa. Porque jugo significa um conceito de ideias e de interpretações que um líder espiritual da época tinha sobre o reino dos céus. Isso significa jugo, essa palavra, jugo, significa isso, que na época chamavam dos rabinos, mas vão dizer que é um líder espiritual. E as pessoas seguiam diversas interpretações sobre a Torá, que representava a nossa Bíblia. E aquelas pessoas, elas aprendiam sobre a lei de Deus através de um líder espiritual. Quando Jesus, ele olha para todas aquelas pessoas cansadas, oprimidas, sobrecarregadas, e ele diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo. Jesus está dizendo: tomem sobre vocês tudo aquilo que eu entendo sobre o reino de Deus, que é o reino do Pai dele, que é o reino dos céus. Tomem sobre vocês o meu conceito e a minha interpretação sobre as coisas do céu. Por quê? Porque a interpretação de Deus através de Jesus, ela era diferente do que aqueles líderes que estavam oprimindo, que estavam fazendo as pessoas se sentirem cansadas. Um evangelho pesado de ser carregado, um evangelho difícil de ser praticado, porque era mais litúrgico, era muito mais litúrgico do que de fato espiritual. E Jesus diz para eles: tomem sobre vocês o meu jugo, porque no meu jugo, os doentes não são doentes porque têm pecado, eles têm lugar na mesa. Porque no meu jugo, a lei diz que nós devemos matar uma mulher que é pega em adultério, mas o meu jugo, ela merece perdão. No meu jugo ela merece perdão. No meu jugo, os pecadores não merecem me receber na sua casa, mas quando eu encontro um cobrador de impostos que talvez esteja roubando das pessoas, eu digo que eu quero ir na casa dele, porque o meu jugo é esse. O meu jugo é diferente do jugo pesado e religioso dos outros líderes da época. Às vezes a gente acaba se cobrando demais. Olha só, não pega isso como bengala, tá bom? Para pecado, pega isso como bengala para não orar, pega isso como bengala para não ler a palavra de Deus, para não viver uma vida em santidade. Não pega isso como bengala, pega isso como bengala. A gente não deve errar, mas quando a gente errar, a gente tem um advogado que é justo e fiel, que é Cristo. Um jugo que é manso, que é humilde e que é suave, que nos ensina que nós não somos tão bons assim, que nos ensina que as pessoas precisam de nós e precisam do nosso perdão e precisam da nossa ajuda também. Um jugo que porque somos tão errados e tão pecadores, um jugo que é quase como um imã com a presença de Deus.
que fica nos lembrando diariamente que se não orarmos, que se não buscarmos a presença de Deus, que se não tivermos imersos na sua palavra, nós vamos nos tornar piores do que já somos. Um jugo que nos diz que nós precisamos diariamente estar aos pés do Senhor. Um jugo que nos convida a não sair da sua presença. Um jugo que nos diz que nós precisamos estar sempre em Deus. Esse é o jugo de Jesus. Um jugo que nos ensina que nele nós podemos ser melhores, que nele nós podemos ser diferentes, e que nele coisas sobrenaturais podem acontecer, porque eu disse no início da pregação, que às vezes a gente vai orar, e algumas coisas não vão acontecer, mas às vezes a gente vai orar, e as coisas vão acontecer. Às vezes a gente vai orar, e as coisas vão acontecer. Pedro e João, eles já estavam muito imersos no jugo de Jesus, já conheciam demais o que eles pensavam sobre o reino de Deus. Um dia eles estão saindo e eles estão indo num lugar onde eles estão sendo perseguidos, que é a Porta Formosa. Depois que Jesus foi embora, gente, subiu os céus para preparar lugar, aquela galera ali dos discípulos começaram a ser perseguidos. Os caras estavam querendo, era o couro deles, a cabeça deles. Eles foram mesmo assim. Quando eles chegaram na porta, tinha um homem doente, aleijado, parado. Eles olharam e disseram assim: cara, me dá uma grana aí, dá uma grana, dá uma esmola, por favor, me dá um troco. Aqueles discípulos, talvez, se eles estivessem pensando a partir da sua lógica própria, talvez diriam para aquele homem: cara, não tem, tá ruim para mim. Que é o que a gente diz às vezes, né? Para a galera que está na sinaleira, pedindo um trocado, tá ruim. Olha, a coisa está feia, cara. Não tenho nem para mim, tá ruim mesmo. Talvez a lógica seria eles dizerem isso. Tá ruim a coisa, nós não temos. Mas é que quando você está muito pertinho de Jesus, você acaba aprendendo quais são as coisas que você precisa praticar. E naquele momento eles olharam para aquele cara e disseram: nós não temos ouro, nós não temos prata, nós não temos grana, mas o que nós temos nós te damos. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus. E aquele cara levantou. Sabe por quê? Porque quando você abre mão inclusive das suas lógicas, porque é sobre isso, é sobre amar a Deus acima de tudo. Quando você abre mão das suas próprias lógicas e você acaba abraçando aquilo que Deus está ensinando a partir do seu evangelho, você também está negando agir da forma que você gostaria de agir, para agir da forma que Deus está mandando você agir. Você está negando a si mesmo e negando as coisas óbvias que você deveria fazer, porque Deus está pedindo para você fazer coisas que Ele quer que você faça, e não as coisas que você quer fazer. E você acaba praticando coisas diferentes, e essas coisas diferentes levam você a um caminho suave e um fardo leve. Porque praticar as coisas que Jesus nos pede é sobre isso. Não é sobre sacrifício, porque Cristo foi e é o sacrifício. Não houve mais sacrifício, porque em Cristo todos os sacrifícios que eram precisos ser feitos, foram feitos. Em Cristo, na cruz, foram pagos todos os sacrifícios necessários. E porque esses sacrifícios, eles foram pagos, é por causa disso que nós temos acesso. É por isso que nós temos acesso até Ele. O véu se rasgou. E quando o véu se rasgou, nós tivemos acesso. Por favor, fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Em Cristo, todo e qualquer sacrifício foi pago. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não nos tornamos santos porque oramos muito, porque lemos muito a palavra de Deus. Nós não nos tornamos santos por isso. Não é isso que nos faz santos. O que nos torna santos
participantes do corpo e do reino de Deus, é a morte de Cristo. E a morte de Cristo abriu o caminho da santidade. A morte de Cristo abriu um caminho que nos possibilita nos achegarmos até Deus. A morte de Cristo nos possibilita chegar diante dele de forma honesta, e dizer na presença de Deus: eu não estou bem, e dizer na presença de Deus: eu não estou legal, e dizer na presença de Deus: eu estou sobrecarregado, e dizer na presença de Deus: eu estou cansado, e dizer na presença de Deus: eu estou vivendo a fé de forma litúrgica e não de forma espiritual. É sobre isso. Cristo, o jugo de Cristo nos diz que nós podemos nos achegar de forma honesta e de forma sincera na presença de Deus, sem que a gente precise maquiar nada, sem que a gente precise inventar sobre quem a gente é, sem que a gente precise, e não inventar às vezes para os outros, mas inventar para nós mesmos também, sem que a gente precise ficar inventando, mas que a gente possa entrar na presença de Deus de forma honesta, sincera e real, dizendo: estou aqui, esse sou eu. Deixa eu contar a experiência de um cara de um livro e a gente vai orar, é rapidinho, vocês não vão ficar muito tempo de em pé. Tem um escritor, o Brennan Manning, não sei se alguém conhece ele, Evangelho e Maltrapilho. Tem um outro livro, ele tem uma trilogia lá, esqueci o nome da trilogia. Mas num desses livros, ele escreve uma carta para ele, o impostor que vive em mim. Lembrei. O impostor que ele escreve uma carta para ele mesmo. Cara, olha que doido, né? Tipo, todo mundo conversa sozinho, né? Isso já não é um segredo para ninguém. A gente conversa sozinho de vez em quando. Mas ele escreveu uma carta para ele mesmo. E essa carta ele diz assim: para o impostor que vive em mim. Olha que loucura. Para você que me protegeu, ele inclusive diz: para você que me protegeu de muitas coisas, para você que me livrou de muitas coisas, para você que foi um bom companheiro até hoje. Hoje eu deixo você nesse lugar que se chama presença de Deus. E a partir de hoje eu vou ser eu mesmo. Sabe por quê, gente? Porque Deus não pode realizar os planos que Ele tem para a tua vida, para a nossa vida, enquanto nós formos um impostor. Não pode. Porque o plano que Deus tem para a minha vida é para o Ismael que é orgulhoso. É para o Ismael que é orgulhoso. Não é para o Ismael que diz que não é. Não, é para o Ismael que é orgulhoso. O plano que Deus tem para a minha vida é esse. É para o Ismael que é difícil de dar o braço a torcer. É para esse cara que Deus tem um plano. E enquanto esse cara não chegar na presença de Deus e dizer assim: eu sou orgulhoso, eu reconheço quem eu sou, eu estou cansado, estou sobrecarregado, eu estou oprimido. Enquanto nós não nos achegarmos na presença de Deus de forma real e honesta, infelizmente, Deus não tem como realizar muitas coisas em nós. Porque o personagem que nós criamos sobre nós mesmos, Deus não tem plano com eles. Deus não tem planos com eles. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Nós vamos orar nessa noite e eu queria convidar você, de olhos fechados, fazer uma oração honesta, sincera, sobre o momento que você está vivendo, sobre a fase que você está vivendo, sabe? Talvez você se encontre assim, cansado, sobrecarregado, oprimido. Talvez você também criou um impostor sobre quem você não é. Talvez você também criou um impostor. E ele está mentindo muito bem para você, porque você está acreditando que você é alguém que você não é. Entenda, na presença de Deus, isso pode cair por terra. Entenda que na presença de Deus, se você está cansado, hoje você pode se sentir aliviado. Entenda que na presença de Deus, você pode ser revigorado, você pode sair daqui alegre, você pode sair daqui diferente, mas você precisa se achegar na presença de Deus de forma honesta e de forma sincera. Deus, eu estou aqui, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu estou precisando de Ti, me dá colo, me dá abraço, deixa eu ficar eternamente na Tua presença e me muda a partir da Tua presença conforme a Tua vontade.
Deus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai. E nesse momento, nós queremos te pedir, por favor, Senhor, pelo amor de Deus, nos livra de vivermos uma vida inteira, cansados, sobrecarregados e oprimidos, porque não reconhecemos o momento que estamos vivendo. Livra-nos, ó Deus. Livra-nos, ó Deus, de viver uma vida inteira sendo pessoas que o Senhor não nos criou para ser. Livra-nos, ó Senhor, de vivermos uma vida inteira achando que somos os impostores que nós criamos para nós mesmos. Livra-nos, ó Deus, de vivermos uma vida mentirosa. Livra-nos, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos visitar, e nos visitando possa nos levar a um encontro honesto sobre quem somos, sobre o momento que nós estamos vivendo, e quando isso acontecer, que haja cura nas nossas vidas, que haja libertação nas nossas vidas, que haja mudança nas nossas vidas, que na Tua presença nós sejamos transformados, nós sejamos libertos, nós venhamos nos encontrar com a Tua presença, porque nos encontrando com a presença do Teu Espírito Santo, Senhor, há um ambiente de cura, há um ambiente de libertação, há um ambiente de transformação, porque é isso que o Teu Espírito promove em nossas vidas. Então, Senhor, a minha oração nessa noite é que Tu possa visitar cada uma dessas pessoas que estão aqui nessa noite, que já estão cansadas, que já estão sobrecarregadas, que estão carregando um fardo muito pesado, que estão carregando um fardo, Senhor, que talvez elas já não estão conseguindo mais até carregar, estão paradas no caminho, Deus. Eu Te peço, Espírito Santo, visita esse irmão, visita essa irmã, visita esse amigo, visita essa amiga, Espírito Santo, e muda esse cenário da sua vida. Apresenta o Teu jugo e o Teu fardo, apresenta a eles uma caminhada leve, uma caminhada humilde, Senhor, em nome de